Opa, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Meu nome é Léo Carvalho e este é o canal Mais Que Vencedores, onde juntos refletiremos sobre a palavra de Deus e abordaremos os mais diversos assuntos à luz da Bíblia. Se você é novo por aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube te avise sempre que houver vídeos novos. Muito bem, eu vou estar começando uma série de mensagens falando sobre a galeria dos heróis da fé. Então, em cada vídeo que eu for gravar, eu vou falar sobre um herói da fé, ou um ou mais heróis da fé, sobre o que eles fizeram, o que eles conquistaram através deste dom maravilhoso de Deus que é a fé. Mas eu não acho correto começar essa série de mensagens sem antes falar sobre o que é a fé e qual é a necessidade da fé. Então, eu já quero te convidar a ficar até o fim desse vídeo, para que você aprenda, o que é esse dom maravilhoso de Deus e qual é a serventia dele. E nós estaremos baseando nessa série de mensagens no livro de Hebreus, no capítulo 11, o capítulo inteiro de Hebreus. E hoje estaremos falando em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3 e o versículo 6 também. E ali começa falando o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O que é um firme fundamento? Um fundamento nada mais é do que um alicerce. Quando você vê uma casa bonita, você sabe que embaixo daquela casa existe o alicerce. E apesar de você não ver o alicerce, você sabe que ele existe. E ele é totalmente necessário para que aquela casa esteja firme. Assim é a fé. Para que você consiga uma grande vitória, para que você conquiste grandes bênçãos, para que você vença grandes lutas, é necessário haver uma fé firme, uma fé sólida. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando você passa em um terreno, você vai ver ali o seguinte: vários tipos de alicerce, e dependendo do tipo de alicerce que você vê, você vai saber o que vai ser construído ali. Se você vê um alicerce muito profundo, muito grande, você vai logo pensar o seguinte: ali será construído um prédio. Se você vê um alicerce menor, você vai dizer: ali vai ser construída uma casa. Se você vê um alicerce em um tamanho médio, com um pouco mais de profundidade, você vai dizer: olha, esse alicerce foi feito para ser feito um sobrado ali. Então, para cada tipo de alicerce, vai ser construído um tipo de estrutura. E isso nós aprendemos que existem níveis de fé. E esses níveis de fé são necessários para alcançar certos níveis de bênçãos e milagres e para suportar também lutas. Essas são as duas serventias da fé. Uma, para se alcançar grandes bênçãos. Jesus mesmo vai chegar em seus discípulos algumas vezes e vai dizer: vocês são homens de pequena fé. Quando ele chega para aquele centurião de Cafarnaum, ele vai dizer: nem em Israel encontrei tanta fé. Então nós vemos que existem pessoas que têm uma grande fé e existem pessoas que têm um nível de fé menor. Então, conforme for o nível da fé, assim também vai ser o nível de conquista de vitórias que algumas pessoas vão alcançar ou o nível de luta que elas vão suportar. Nós podemos ver que Jó, por exemplo, perdeu tudo que tinha. Perdeu os bens, perdeu a família praticamente toda, e ainda ficou terrivelmente enfermo, mas ele suportou. Por quê? Porque a sua fé era firme, era sólida, era profunda, era uma fé enorme, era uma fé muito grande. A gente vê algumas pessoas, por exemplo, que além de não conseguem conquistar muitas coisas, porque apesar de orar, apesar de buscar a Deus, não tem uma fé firme, não tem uma fé profunda, não tem uma fé grande, e por isso não conseguem conquistar grandes bênçãos. Eu lembro de um pastor que me pastoreou, que ele dizia o seguinte: milagres não é para quem precisa, milagre é para quem crê. E a gente entende que para que se alcançar grandes milagres e grandes vitórias é necessário uma grande fé. Assim também para suportar grandes lutas, grandes provas. Hoje, infelizmente, nós vemos que nos dias atuais que nós estamos vendo, nós vemos muitos cristãos superficiais. E daí a gente vê que o alicerce é raso, se é que existe alicerce, Porque muitas vezes não pode haver uma fofoquinha a seu respeito, não pode haver uma perseguiçãozinha, uma zombariazinha ou uma lutinha. Às vezes a pessoa passa por uma luta, uma perda, uma frustração e ela já logo quer abandonar a fé, já logo quer abandonar Jesus. Mas por quê? Porque não tem uma fé verdadeira, não tem uma fé sólida. E então o livro ele vai começar dizendo que a fé é o firme fundamento, ou seja, o firme alicerce das coisas que se esperam. Ou seja, antes mesmo que haja a casa, antes mesmo que haja o prédio, precisa haver a fé, a estrutura. E o versículo 1 continua dizendo que, além de ser o firme fundamento, é a prova daquilo que não se vê. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente olha a ciência, a gente vai ver que muitas vezes a ciência prova muitas coisas que a Bíblia diz. Vou dar alguns exemplos para você. A Bíblia fala que Deus criou no primeiro dia a luz e depois, no quarto dia, ele criou o sol. A ciência já provou
que a luz ela é mais antiga do que o Sol e ela é independente do Sol. A ciência já provou isso, provou uma coisa que a Bíblia já dizia há milhares de anos atrás. A Bíblia também vai dizer que só seres da mesma espécie podem procriar. Portanto, se você colocar um gato com um cachorro para cruzar, não vai dar nenhum animal, porque não é possível, não são da mesma espécie. Se você colocar, por exemplo, um ser humano com um animal para procriar, também não vai dar em nada. Por quê? Porque não são da mesma espécie. E isso a ciência também já provou. A Bíblia diz, né, que uma estrela difere em glória de outra estrela. E a ciência também diz que cada estrela tem a sua própria glória. Portanto, muitas coisas que a ciência diz, né, muitas coisas a ciência prova a coisas que a Bíblia já havia falado. Então, muitas vezes nós vamos ver que a ciência ela vai provar que fatos da Bíblia são existentes e são verdadeiros. Só que pessoas céticas e até mesmo a ciência muitas vezes quer que a gente prove, por exemplo, a existência de Deus, ou a existência do mundo espiritual, de anjos, demônios, ou do céu e do inferno. E isso é impossível se provar através da ciência. E aí é que a Bíblia vai dizer que a fé também é a prova daquilo que se não vê. Ou seja, nós não vemos a Deus, mas nós cremos que Ele existe. Nós não vemos os demônios, mas nós acreditamos que eles existem. Nós não vemos anjos, mas nós acreditamos que eles existem. Nós não vemos nem o céu e nem o inferno. Nós não temos nenhuma prova que haverá uma vida futura depois dessa. Mas nós cremos nisso, porque a Bíblia diz. Então, irmãos, deixa eu até te dar um conselho aqui. Não queira ficar discutindo, não queira ficar batendo boca com pessoas que não acreditam. Não queira ficar fazendo isso. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas a pessoa precisa crer. A pessoa precisa crer. Você precisa, eu preciso crer. Que mesmo nós não vendo a Deus, nós sabemos que Ele existe. Nós sabemos que Ele é vivo, que Ele existe, que Ele fala e que Ele opera. Então a fé é a prova daquilo que não se vê. E depois o versículo 2 e o versículo 3 vai falar que pela fé nós cremos que os mundos foram criados e que tudo que existe foram criados pela palavra de Deus. Né? Então, conforme eu já disse, mesmo nós não temos visto, nós não temos participado, nós precisamos acreditar que foi Deus que fez tudo isso, e é pela fé que se acredita. A ciência nunca vai conseguir provar que foi Deus que criou o mundo. A ciência nunca vai conseguir provar que foi Deus que criou todas as coisas que existem hoje. Mas pela fé nós precisamos acreditar nisso. A Bíblia vai falar também que pela fé grandes homens alcançaram testemunho, que nós vamos estar falando nos outros vídeos. Então vou deixar para os outros vídeos falar sobre isso. E por fim, no versículo 6, vai estar dizendo o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Ele precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, não é possível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, como já diz o versículo, primeiro nós precisamos crer na sua existência, que é o que nós já falamos. E também acreditar que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é aquele que abençoa aqueles que o buscam, que ouve e que opera em favor daqueles que buscam a Ele. Em Tiago, o capítulo 1, do versículo 6 e o versículo 7 vai dizer que aquele que pede a Deus, que ora a Deus e busca a Deus, precisa pedir com fé e não duvidando. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: peça com fé, porém não duvidando, porque aquele que duvida é como as ondas do mar que são levadas por o vento de uma parte para outra. E depois ele vai concluir no versículo 7 dizendo o seguinte: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então é necessário que você, que busca a Deus, precisa acreditar de coração que Ele existe. Por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja às vezes até mesmo sentindo a Ele, ou até ouvindo a sua voz, creia que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Quando você for buscar a Deus, quando você for orar a Deus, for pedir alguma coisa para Deus, você precisa pedir acreditando, crendo que Ele vai te dar, crendo que Ele vai falar com você, que Ele vai te responder. Porque se você fizer e não acreditar, dificilmente, como a Bíblia diz, você receberá alguma coisa do Senhor. Porque como eu disse, como aquele pastor já tinha me falado, milagres não é para quem precisa, milagres é para quem crê. Amém? Então por aqui nós encerramos essa mensagem. Como eu disse, nas próximas mensagens nós estaremos falando sobre alguns heróis da fé, né, falando o que eles conquistaram, né, e o que eles suportaram através da fé. Muito bem, se esse vídeo foi bênção na sua vida, meu querido, eu quero te pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos, e também que você possa deixar aí os seus comentários e eu terei prazer em responder. Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.